nós vamos abrir a palavra lá em 1 Reis, capítulo 16. Nós já estamos aqui no tempo dos reis de Israel. O reino tinha sido dividido, e aqui esse livro de Reis fala dos reis de Israel e de Judá também, mas hoje nós vamos falar de um rei de Israel, o rei Acabe, capítulo 16. 1 Reis, capítulo 16. E hoje nós vamos falar de uma mulher que foi uma influência muito forte na vida do seu marido, que era o rei de Israel. E essa mulher trouxe um problema sério para a nação. Essa mulher foi citada por Jesus no Apocalipse, quando ele aparece para João, né? Nós vamos ler. E na verdade, é uma influência. A gente fala que é um espírito, né? Virou moda agora falar do espírito de Jezabel. A Bíblia não fala nada sobre espírito de Jezabel. A Bíblia não cita nada sobre demônio de Jezabel. Mas a vida dela, tudo que ela fez, ela foi conduzida por um demônio, óbvio, né? Foi conduzida, porque ela era uma sacerdotisa de Baal. Então, ela foi conduzida por esse demônio, e ela fez tudo aquilo que ela fez, e a história dela nos ensina tudo que a gente não deve ser, tudo que a gente não pode ser. Então, nós vamos aprender com essa mulher, nós vamos ler muitos textos hoje, eu quero que você fique bem ligado aí. Lá em 1 Reis, capítulo 16, a partir do versículo 29, começa a história de Acabe. Então, diz assim a palavra, eu vou ler apenas alguns textos e vou contando a história para vocês. Diz assim a palavra: Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no 38º ano de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria, 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que a todos os que foram antes dele. Então, olha, presta atenção, ele não foi um rei bom. Ele foi um rei totalmente contrário à vontade do Senhor. Ele não era um rei como Davi, que temia Deus, que fazia a vontade de Deus. Como se fosse pouco, versículo 31 agora, como se fosse pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que Acabe fez muito mais para provocar a ira o Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Hiel Beleita, bom, até aqui. Então, olha só, o rei Acabe foi um rei mau, um rei que praticou idolatria, fez aliança com reis que eram idólatras de outros povos. Deus já tinha dado uma ordem para não fazer aliança. Querido, tudo que nós estamos falando do Velho Testamento que aconteceu, continua acontecendo conosco. Toda vez que você faz coisas que não busca Deus, que não busca a vontade de Deus, você tem consequências na sua vida. A gente vai levando a vida aí, né? Que nem o Zeca Pagodinho canta, né? Deixa a vida me levar. E vai fazendo, e vai acontecendo. Não ora, não pede direção de Deus. E aí o que acontece? A malignidade entra na nossa vida, na nossa casa, e nós acabamos por trazer malignidade sobre nós, né? Tá gravando aí? O pessoal tá? Ok, porque aqui parou. Eu vou voltar aqui só um minuto, querido. Aqui parece que caiu. Aqui, pra mim parece. Tá aparecendo aí? Então tá bom. E, então, Acabe, o problema não era a Jezabel, presta atenção. O problema aqui não foi a Jezabel, o problema aqui foi Acabe. Acabe deu brecha para... Ele trouxe Jezabel. Que a Bíblia fala aqui no 31 claramente. Como se fosse pouco andar nos pecados de Jeroboão, que foi o rei antecessor. Ele tomou por mulher a Jezabel. Quer dizer, ele abriu a porta para Jezabel entrar na vida dele. Eu sei que muitos que são cristãos conhecem a história de Jezabel. Quem não conhece aqui vai conhecer. Né? Todo mundo, até o pessoal, quando vê uma mulher que é muito mandona, fala, Jéssica aí, né? A Jéssica que manda no marido, manda em todo mundo, né?
Porque essa mulher era uma mulher influente, era uma mulher, primeiro que ela era filha de um sacerdote de Baal, Etibaal, aquele que adora Baal, que era o pai dela. Ele era rei e sacerdote de Baal. E ela foi criada para ser uma sacerdotisa. O que era uma sacerdotisa naquela época? Eram mulheres que se prostituíam em adoração aos seus deuses. Então, ela era uma mulher, ela não era como as mulheres de Israel, puras, que se guardavam para casar com seus maridos, mulheres que eram separadas, criadas para terem uma vida em família, para ser o povo separado por Deus mesmo, que seguia as leis do Senhor. Não, ela era uma mulher totalmente... ela não conhecia o Senhor e ela adorava um Deus que era realmente um demônio, né? Então, naquela época, as sacerdotisas, elas se prostituíam, elas tinham filhos e davam seus filhos em sacrifício a esses deuses. E olha quem Acabe traz para ser esposa, sendo ele rei de Israel, né? Então, ela era uma mulher perversa, ela era uma mulher que tinha uma personalidade dominante. Nós vamos ver aqui ao longo, nós vamos continuar lendo aqui. Era uma mulher que perseguia os profetas, que mandava matar. Ela era uma mulher, além de ser, ela era manipuladora, ela era dominadora. Por isso que a gente fala do espírito de Jezabel, né? É um espírito de manipulação, de controle. E muitas vezes, nós, mulheres, às vezes, somos atacadas por esse espírito maligno, que quer dominar, que quer controlar, que quer manipular, fazer as coisas do seu jeito, da sua maneira, e as coisas acabam indo mal, né? Hoje em dia, principalmente, esse espírito maligno, né, de Jezabel, né, dessa influência, ele ataca não somente as mulheres, a igreja, ele ataca homens também. Ele ataca famílias, ele ataca igrejas, ele ataca países. O nosso país, é óbvio, ele está sob uma influência terrível desse espírito maligno, né? O espírito chamado de Jezabel. Nós vamos ver lá em Apocalipse, vamos abrir lá no livro de Apocalipse, capítulo 2. Jesus se referindo a essa mulher. Era uma outra mulher, também chamada Jezabel, que Jesus menciona aqui, quando ele escreve manda João escrever as cartas às igrejas da Ásia, né? Ele manda escrever cartas a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, enfim, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. E na carta que ele manda escrever a Tiatira, ele diz assim: ao anjo da igreja de Tiatira escreve. Jesus, quando ele fala ao anjo, ele está falando ao mensageiro da igreja de Tiatira, ao líder da igreja de Tiatira, aquele que cuida da igreja de Tiatira. Isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Conheço as tuas obras. Ele está falando para a igreja que estava na cidade de Tiatira. Presta atenção, querido. Como esse espírito de Jezabel atua dentro da igreja. Conheço as tuas obras, o teu amor e o teu serviço. Apocalipse capítulo 2, versículo 18, agora eu estou no 19. Conheço as tuas obras, o teu amor e o teu serviço, a tua fé e a tua perseverança, e sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Então você vê aqui uma igreja que ama Jesus, que ama o Senhor, que faz obras, que atende os necessitados, que prega o evangelho, que vai atrás das pessoas, vai fazer levar uma palavra, uma mensagem de salvação. Uma igreja atuante. Jesus elogia essa igreja. Mas ele diz no versículo 5: tenho contra ti que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza, presta atenção. Com o seu ensino, ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Portanto, lançá-la-ei no leito de dores, bem como em tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Então, Jesus, ele não está falando aqui
que ele não está falando aqui, ele está falando assim da influência de Jezabel, das pessoas que toleram, que suportam, que deixam a Jezabel fazer o que ela quer dentro da igreja. Ferirei de morte aos seus filhos, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha rins e corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Digo-vos, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não porei sobre vós. O que tendes, retende até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Com vara de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos de oleiro. Assim como também recebi a autoridade do meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o que é o espírito da Jezabel? É o espírito que ensina prostituição. Não estou falando só da prostituição carnal. Eu falo da prostituição espiritual. De você se prostituir com as coisas espirituais, que não sejam as coisas do Senhor. De você estar indo na igreja, mas você também participar das coisas do mundo. Você tolerar as coisas do mundo entrando na sua casa. Antigamente a gente falava que a televisão era a entrada do inimigo, né? Toda vez que você assiste uma novela, uma coisa, algo que tem uma série, antigamente eram as novelas, agora são as séries, queridos. Tem pessoas que acham lindo falar, eu vou maratonar agora numa série. Gente, vai maratonar na Bíblia. Nós estamos vivendo o final dos tempos. Para com essa palhaçada. Tem muito pastor, muito crente dizendo o seguinte, me manda uma indicação de uma série que eu quero maratonar. Você tem que maratonar na palavra de Deus. Misericórdia. O sangue de Jesus tem poder. Sabe, esse espírito de Jezabel faz com que a gente durma. Com que a gente se desligue totalmente das coisas do alto. Crente, acorda em nome de Jesus. Jesus está voltando e nós estamos preocupados com as coisas desse mundo. Aí, quando ele fala de prostituição e comerem das coisas sacrificadas aos ídolos, naquela época era isso. Hoje em dia tem uma oferta enorme de idolatria para nós. Tem cristão que idolatra pastores, tem cristão que idolatra cantores. Agora, os cantores, é fácil você fazer sucesso. Antigamente, as pessoas tinham que sair da igreja, as pessoas que cantavam bem, para ir fazer sucesso no mundo e se perdiam. Hoje, não. Os cantores da igreja, eles são agora os cantores gospel. Nada contra as pessoas que são sinceras, que levam a mensagem pura e verdadeira do Evangelho de Cristo. Mas eles estão se corrompendo e ganhando dinheiro, muito dinheiro em cima disso. E o espírito de Jezabel, ele age exatamente aí, corrompendo os cristãos. Porque o alvo dela é matar os profetas do Senhor. Se você continuar lendo, vamos voltar aqui, volta para a 1 Reis. No capítulo 17, nós vamos ver a história de Elias, né, começando seu ministério. Nós falamos a última vez sobre a viúva de Sarepta, que teve um encontro com Elias. No capítulo 18, nós vamos ver Elias e os profetas de Baal. Elias, ele se apresenta a Acabe e fala que vai cessar, que vai... Aliás, ele já tinha cessado a chuva, agora ele se apresenta e fala que vai trazer a chuva sobre a terra. Então, ele se apresenta a Acabe, né? E... aqui no capítulo 18, vamos ver aqui, olha, versículo 3. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel destruiu os profetas do Senhor, 1 Reis 18, versículo 4. Quando Jezabel destruiu os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa caverna e os sustentou com pão e água. E Acabe manda Obadias ir por toda a terra, né? E todas as fontes de água, todos os vales. E ele fala assim, pode ser que achemos erva para que em vida conservamos os cavalos e as mulas. Ou seja, eles estavam passando uma fome muito grande, uma seca terrível, porque Elias já tinha profetizado isso. E Obadias sai procurando água, no meio do caminho ele encontra com Elias. E Elias fala para ele, vai lá e fala para Acabe.
eu quero falar com ele. E aí, nós vemos aqui a história, né? Nós vamos vendo aqui textos que falam sobre Jezabel perseguindo os profetas do Senhor. Aqui no versículo 13, ele diz assim: porventura não disseram ao meu Senhor o que eu fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como eu escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50 numas cavernas, e os sustentei com pão e água, né? E aí ele estava com medo, ele falou assim: você está mandando ir falar com Elias vai me matar porque eu estou aqui, né? E aí ele fala: não, vai, tão certo como vive o Senhor, perante cuja face estou, hoje me apresentarei a ele. Aí foi Obadias, e no versículo 17, vendo Acabe Elias, disse-lhe: és tu perturbador de Israel? E respondeu Elias: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa do teu pai deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os balins. Agora manda reunir-se a mim todo o restante no Monte Carmelo e traze, olha só, queridos, presta atenção, os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Então, uma mulher que sustentava os profetas para profetizarem o que ela queria. Uma mulher perversa, uma mulher assassina, uma mulher de personalidade forte e dominante, impulsiva, violenta, nós vamos ver aqui ao longo do texto, inimiga dos seus servos. Ela foi dada em casamento a Acabe por uma aliança política entre ele e esse rei de Baal, por motivos comerciais. Queridos, essa mulher, ela foi o erro na vida de Acabe. Ela trouxe desgraça sobre Israel, ela trouxe seca sobre Israel. Ela matou os profetas, ela quis matar os profetas do Senhor, e ela mandava matar. Até que Obadias começou a esconder os profetas que ela mandava matar, porque eram profetas que profetizavam contra ela. O único que sobrou foi Elias, o único que sobrou, e ela também mandou matar Elias. Então, ela patrocinava 850 profetas. E hoje o espírito de Jezabel atua nas igrejas também. Porque o espírito de Jezabel corrompe, é uma manipulação. Ele quer comprar as pessoas para que façam aquilo que ele quer, para fazer a vontade dele. Quantas pessoas entram na igreja e acham que podem corromper o pastor, né? Às vezes acabam até corrompendo, né? Sustentando, dando dinheiro. Veem que o pastor tem um dom profético e vão no pastor só para ouvir profecia. Ora por mim. Aí você fala: o que você precisa de oração? Ah, Deus vai te revelar. Escuta, eu não sou a bola de cristal para saber, né, para ficar lá né, procurando. Não é todo mundo que tem esse dom, gente. E nem os que têm. A gente não pode usar as pessoas que têm um dom profético com isso. Deus usa quando ele quer, da maneira que ele quer. Às vezes eu estou dormindo, Deus me dá um sonho. É a maneira que ele quer. Então não vem orar para mim com a mãozinha assim e falar: ó, o que Deus vai te revelar, porque eu não sou vidente, né? Porque tem pessoas que trazem os costumes do mundo, pessoas que antes iam lá no consultar cartomante, pai de santo, mãe de santo, etc. Não fazia nada, astrologia, não sai de casa sem ver o horóscopo, né? Quer saber o que vai acontecer, né? Ah, e agora? Eu preciso tomar uma decisão, o que vai acontecer? Ah, eu vou ligar para o pastor. Transfere o que vivia lá no tempo do mundo, transfere para o pastor, né? E o coitado do pastor que precisa cuidar de você, ele tem que virar guru. Acaba virando seu guru, é verdade. Porque você não faz nada, querido pastor, ele conduz os rebanhos a Cristo. O verdadeiro profeta do Senhor não aceite profecias, porque existe o dom da revelação. Às vezes a pessoa tem o dom da revelação. Agora, profeta mesmo é aquele que aponta o pecado. É verdade. E leva você ao arrependimento. Esse é o profeta. Se você estudar a Bíblia, o verdadeiro profeta do Senhor é aquele que aponta o pecado, exorta e edifica a tua vida. Não é aquele que fala, que alisa a tua cabeça e fala: Deus vai te ajudar, fique em paz, eu estou vendo um carro novo, uma casa nova, etc. e tal. Existem muitas profecias que a gente acha que é de Deus. Existem muitos milagres que as pessoas fazem por aí que a gente acha que é de Deus. Falso profeta. Mas se a pessoa está te manipulando, nós vamos ver aqui, ela está debaixo da ação do espírito da Jezabel.
Então ela patrocinava, ela odiava os profetas do Senhor, ela queria exterminar os profetas do Senhor. Ela não suportava ser contrariada, ela não suportava ser confrontada, ela fazia tudo para destruir os profetas do Senhor. Elias pega e confronta, fala assim, traz todos os profetas aqui, isso aqui está no capítulo 18, todo mundo conhece Elias e os profetas de Baal. Ele junta todos aqueles profetas no vale e fala assim, olha, tragam aí os seus deuses, comecem a invocar o Deus de vocês. Eu vou fazer aqui um altar. Ele jogou água sobre o altar e falou assim, aquele que mandar o fogo, né, é o Deus que nós vamos ver o poder. Então, assim, ele diz assim, olha, versículo 22, então Elias disse ao povo, só eu fiquei dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos 2 novilhos, escolham para si um dos novilhos, dividam em pedaços e ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei outro novilho e porei sobre a lenha e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do Senhor Deus e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu, boa essa palavra, então vamos fazer isso. Fizeram um altar, os profetas de Baal botaram os bezerros lá. Elias fez outro altar e botou um bezerro. E em volta do altar ele derramou água. Presta atenção. Ele jogou água em volta do sacrifício. E os profetas de Baal ficavam lá invocando. Sei lá, a dança que eles fizeram para que os deuses deles Baal mandasse fogo. E nada aconteceu. E Elias ainda falava, teu Deus aí deve estar dormindo. Acho que ele tem mais o que fazer, hein? Vamos lá, gente, vamos. Ai, ora mais aí, vocês estão orando pouco, né? Tirava um sarrinho lá dos profetas de Baal e nada aconteceu. Pois Elias invocou o Senhor. Aqui no 27 ele fala assim, começou a zombar deles. Clamar em altas vozes, pois ele é Deus, de minúsculo. Talvez esteja pensando ou tem alguma coisa a fazer, ou que intente alguma viagem, né? Talvez esteja dormindo nesse sítio que o desperte. E eles clamavam em outras vozes, retalhavam com facas, com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue. A que ponto uma pessoa chega para buscar o divino, né? Para buscar o Deus deles, se machucar, se punir, para que o Deus, o sobrenatural... Você acha que o nosso Deus, o todo-poderoso, o único Deus, precisa disso, gente? Misericórdia. Então, passou do meio-dia e continuava a profetizar e tal. E aí Elias vai, chegai-vos a mim, ele diz no versículo 30. Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas, tomou Elias 12 pedras, segundo o número das tribos, tudo profético, né? Versículo 32, com as pedras edificou um altar no nome do Senhor, fez um rego ao redor do altar, grande o suficiente para caber 2 medidas de semente. Armou a lenha, dividiu em novilho em pedaços e colocou sobre a lenha. Então disse, enchei de água 4 cântaros e derramarei sobre o holocausto e sobre a lenha. Ou seja, como é que o fogo ia pegar no meio da água, gente? Presta atenção! Presta atenção! Tacou água em tudo ali. Fazei a segunda vez, e fizeram a segunda vez. E disse ainda, fazei a terceira vez. Ou seja, ele encharcou não só o holocausto, mas tudo em volta de água. Ali virou um poço. Quando chegou a hora da oferta de cereais, o profeta Elias se aproximou e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-te hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou o teu servo, que segundo a palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde. E ele vai orando. Versículo 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no reino. E vendo todo o povo, caíram com o rosto em terra e disseram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E aí disse Elias, agarrai os profetas de Baal. E Elias foi, o pessoal foi e matou todos os profetas de Baal, acabou com eles. Aí nós vamos ver no capítulo 19, versículo 1 e 2, que Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe, assim me façam os deuses e outro tanto se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Olha como essa mulher mandava. Ela que mandava lá, não era Acabe. Existe um outro episódio que Acabe, no capítulo 21,
um episódio sobre a vinha de Nabote. Eu estou contando rapidamente, porque nós vamos falar pontos sobre essa mulher. Vocês precisam entender a história dessa mulher. Lá no capítulo 21, conta que um homem chamado Nabote, ele tinha uma vinha, uma plantação de uvas, do lado do palácio do rei Acabe. E o rei Acabe, que era desculpa a expressão, mas era um banana, era um homem que não era posicionado com Deus, porque, olha, todo homem que não se posiciona na sua casa é porta de entrada para Jezabel. Se você é uma mulher que não tem um marido que é posicionado como sacerdote do Senhor, você corre o sério risco de ser influenciada sobre esse espírito, essa potestade chamada Jezabel. É um espírito maligno que atua na vida de mulheres que não têm o marido como cabeça. É uma luta tremenda, queridas. As mulheres que não têm o marido realmente posicionado como o sacerdote da sua casa, elas têm uma forte queda para querer mandar na casa, mandar na família e abafar a voz profética de comando do seu marido. Então, você que tem um marido assim, vigie, mas você tem que vigiar muito, você tem que orar muito e se posicionar muito em Deus, da palavra. Por isso que eu falo para vocês, mulheres, leiam a Bíblia, leiam a palavra, obedeçam a palavra de Deus, porque a única maneira de vocês terem o conhecimento e se posicionarem contra esse demônio, senão esse demônio vai dominar vocês, e a vida de vocês só vai andar para trás. Porque a consequência desse domínio é morte. É o que diz a palavra, nós vamos ver a história dela. Então, esse Nabote, ele tinha uma vinha, e Nabal estava de olho na vinha dele, ele queria a vinha para ele. Ele era o rei. Existia uma lei que permitia que tudo que era do reino pertencia ao rei. Ele podia ir lá, pegar para ele e acabou. E ele foi lá conversar com Nabote e falou, olha, eu quero comprar a tua vinha. Quanto você quer? E Nabote falou, não, essa vinha eu ganhei do meu pai, eu não vou vender. Ele falou, não, me dá o preço, eu quero pagar, eu quero. Ele falou assim, não vou. E aí Nabote Acabe volta para casa triste, a palavra diz que ele deitou e ficou em depressão, porque filhinho de papai tinha tudo o que ele queria, né? Aquilo não fizeram a vontade dele, né? E ele ficou tristinho. Eu quero a minha bola de volta, né? E aí o que acontece com a Jezabel? Né? Vamos ver aqui. Lá vem. Sim. Versículo 5. Veio ter com ele Jezabel, sua mulher, e lhe perguntou, por que está o teu espírito tão desgostoso e não comes pão? Respondeu ele, porque disse a Nabote, o jezreelita, dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em teu lugar. Porém ele disse, não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse, governas tu com efeito no reino de Israel? Levanta-te e come. Alegre-se o seu coração, eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Olha como ela era poderosa. Eu te darei, seu banana. E ele aceitou. Quem manda aqui sou eu, não é você, seu trouxa. Era isso aí que ela falava para ele, né? Indiretamente, se fosse nos dias de hoje, né? Eu te darei. Então, escreveu cartas em nome de Acabe. Olha como ela tomava frente. Olha como ela manipulava e fazia as coisas do jeito dela. Queridos, eu sei que a gente está lendo aqui e está vindo na nossa memória muitas coisas que a gente fez do nosso jeito. Não, sem o marido saber, tomou a frente. Agora para pensar, deu certo? Deu certo? Pode ser que no momento deu, né? Mas e depois, qual foi a consequência? Porque, olha só, ela escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele, e mandou as cartas aos anciãos, aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. Escreveu nas cartas, apregoai um jejum e ponde a Nabote diante do povo. Ponde defronte deles 2 homens, filhos de Belial, que testemunham contra eles, dizendo, blasfemaste contra Deus e contra o rei. E depois levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhe ordenara, conforme está escrito nas cartas que lhe mandaram. Ou seja, levaram o homem para fora da cidade e apedrejaram aquele homem, porque ele não quis fazer a vontade do rei. Jezabel conhecia a Bíblia, conhecia os mandamentos do Senhor, ela estava ali infiltrada, então ela foi na lei. Querida, Satanás usa a palavra para nos confundir, para fazer o que ele quer nas nossas vidas. E esse espírito age, não somente no casamento, ele age dentro da igreja também.
Quando você dá entrada, quando você tolera. Acabe aqui tolerava Jezabel. Acabe aqui simbolizando a igreja do Senhor, o povo de Deus, tolerando esta mulher, deixando ela fazer. E muitas vezes pedindo para ela tomar atitude. Através aqui do desânimo dele, da depressãozinha dele, que ele queria, não conseguia, ela tomou a frente e foi e fez. Agora, toda pessoa que é dominadora, manipuladora, é uma pessoa carismática. É ou não é, queridos? Você acaba caindo, né? É a pessoa que chega na tua vida e começa a te elogiar, te coloca lá em cima. E quando você vê, ela já te dominou. Ela está entrando na tua vida, na tua casa, fazendo as coisas por você, dando ordens, dizendo para você o que você tem que fazer. Fique esperta. Não tolere esse espírito de Jezabel. E muitas vezes nós somos assim. Para a gente conseguir o que a gente quer, a gente acaba manipulando, dominando a situação, né? Cuidado com isso. Aqui quando Deus fala, né? Quando Jesus fala do espírito de Jezabel para João, ele está alertando a igreja que esse espírito continua atuando. É o mesmo espírito que pegou Eva lá no jardim. Foi o mesmo espírito que fez com que Eva, porque Deus tinha dado uma ordem para Adão, não coma desta árvore. Mas ele falou para Adão também, Adão, toma conta do jardim. Guarde o jardim. Adão não guardou o jardim. Adão não vigiou o que a sua mulher estava fazendo. Deixou ela sozinha conversando com a serpente. E a serpente conseguiu dominar a mulher. E ela chegou para Adão e falou assim, come. Come, porque os meus olhos abriram. Isso aqui vai te dar sabedoria. Come. E ele comeu. E os dois caíram. Com quem que Deus foi falar? Quem foi a primeira pessoa que Deus procurou? A serpente, que enganou a Eva. Depois ele foi falar com quem? Com o homem. Por que você fez isso? Aliás, desculpa, não foi a serpente, foi o homem. A primeira pessoa com quem que Deus foi falar foi o homem. Ele falou assim, onde é que você estava que você deixou tua mulher fazer isso que ela fez? Por que você fez isso? Maldito será o campo e tal. E veio todas as maldições. O pecado entrou, a desobediência entrou e a consequência entrou. E esse demônio continua atuando, fazendo com que as pessoas que estão debaixo de uma autoridade se rebelem contra essa autoridade. Isso que Jezabel fazia com Acabe era uma rebelião à autoridade do marido. Na igreja, tem pessoas que se rebelam contra a autoridade do pastor, pessoas que querem assumir o lugar do pastor, que fazem tudo para derrubar, para calar a voz profética do pastor, que atuam falando mal para as outras ovelhas do pastor, tirando a autoridade dele mesmo. Então, olha só, esse mesmo espírito, né, de Jezabel continua atuando na nossa vida. Então, quais são as obras desse espírito? Primeiro, ela desautoriza as autoridades estabelecidas por Deus. Se você, toda vez que você fala mal de uma autoridade, de um pastor, seja lá de quem for, uma pessoa que tem autoridade no mundo espiritual, ou uma autoridade, até presidente da República, pasmem, porque a Bíblia fala que nós temos que orar pelas autoridades, nós temos que abençoar. A vida do nosso presidente está na tua mão, homem e mulher de Deus, brasileiro e brasileira. Né? Embora não seja aquilo que a gente queria, mas a vida dele está nas nossas mãos. O governo que ele está fazendo depende da tua oração. Ore para que Deus quebrante o coração, para que Deus faça a vontade soberana dele sobre a nossa terra. Para que não seja ele que governe, mas que seja o Senhor a governar no lugar dele. Ora, tua oração tem poder. Ao invés de você ficar falando mal, porque o espírito de Jezabel atua aí também. A gente fica falando mal, né? Quando teve o resultado da eleição, a gente precisa tomar cuidado com tudo que a gente fala aqui, né? Quando veio o resultado da eleição, eu fiquei revoltada, né? Como é que pode? Não vou orar por ele, não. Vou orar para Jesus matar e levar, salvar e levar, né? Mas não, a gente tem que orar para que ele seja um bom presidente, para que ele governe com justiça, para que ele se converta. Por que não? Né? Por que não? Difícil, pastor, é quase impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Depende da tua oração, da tua fé. Se toda a igreja começar a orar, jejuar, e buscar a face do Senhor, Deus vai ouvir, vai sarar a nossa terra e perdoar os nossos pecados.
Amém? E esse espírito pega a criança também, com certeza. Pega tudo. Tudo aquele que se rebela contra, né? Então, às vezes, a gente, olha só, na educação dos filhos, por exemplo, muitas vezes, olha como é que esse espírito atua na nossa vida. Eu já fiz isso muitas vezes, quando meus filhos eram pequenos. Papai mandou, mas deixa ele dar, faz o que eu estou mandando. Pai não sabe de nada, deixa que eu... Vem na minha, né? Quantas vezes a gente já fez isso, né? Espírito de Jezabel atuando. Porque, às vezes, a mulher, ela tira a autoridade do marido na frente dos filhos. Aí os filhos começam a desobedecer e desonrar, né? O pai, a mãe, por culpa de quem? Da mulher. A Bíblia fala que a educação das crianças estão na mão das mães. É a mãe que educa o filho. Tanto é que Provérbios diz que o filho que se rebela, que pratica essas coisas malignas, ele está desonrando a mãe. Ele está envergonhando a mãe, porque a responsabilidade é da mãe de educar a criança, o filho. A Bíblia compara também a mãe com a igreja, né? A igreja também é a nossa mãe espiritual. A igreja que tem os pastores que cuidam do rebanho. Então, se você desonra, a igreja ela tem a obrigação de te ensinar, de te doutrinar na palavra de Deus. Então, quando você não educa direito os seus filhos, eles vão te desonrar. Quando a igreja não educa direito os ensinamentos da palavra nas suas ovelhas, as suas ovelhas vão se rebelar contra a igreja. Forte isso. E na educação dos filhos também, presta atenção nisso. Você que é mãe ainda jovem, ainda dá tempo de se arrepender. Eu lembro que quando eu me converti, meus filhos eu tinha 2 adolescentes e 2 crianças, e eu comecei a aprender essas coisas. Eu comecei a aprender com a palavra de Deus. E eu comecei a pedir perdão. Até hoje, quando eu vejo alguma coisa errada, eu falo assim, a culpa é minha, Senhor, me perdoa. Eu eduquei errado os meus filhos. Eu ensinei eles o caminho errado. Eu ensinei eles a praticar isso, aquilo outro. Senhor, me perdoa. Eu não fui um bom exemplo, eu não dei exemplo. A culpa é minha, Senhor, que o Senhor me perdoa, que isso não recaia sobre eles. Perdoa eles também o pecado que eles estão cometendo, porque fui eu que ensinei errado. Todos os dias eu sempre oro sobre isso, queridos. E foi assim que eu consegui. Fala quando eles estão adultos. Quando eles estão adultos, né? Que a mãe fica... Então, assim, até hoje, né? Quando eu vejo alguma coisa errada, eu falo, Senhor, a culpa é minha. Eu que errei. Então, que venha sobre mim, né, que o Senhor me perdoe, para que o Senhor possa perdoar meus filhos também. Às vezes eles não sabem o que eles estão fazendo, porque eles receberam isso da gente, da nossa má educação. Então, há esperança para aqueles que estão em Cristo. A nossa esperança é o nosso arrependimento, a nossa confissão de pecado e a nossa mudança. Quando você ora, quando você busca a face do Senhor, é 2 Crônicas 7,14, meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, primeiro ele perdoa nossos pecados, para depois sarar a nossa terra, sarar, curar a nossa família. Amém? Então, ela desautoriza as autoridades na igreja. Ela destrói a sanção profética, ela cala os profetas, né? É o que eu falei, o profeta é aquele que aponta o pecado que traz, mas ela deturpa. O profeta tem que falar a verdade. O profeta é aquele que tem que falar a palavra do Senhor verdadeiramente, não pode deturpar. Se vier alguma profecia para você que não esteja de acordo com a palavra de Deus, rejeite. O apóstolo Paulo, ele fala que nós temos que julgar as profecias. Às vezes a gente recebe tudo que a gente ouve, é de Deus. E às vezes não, às vezes é o próprio demônio usando as pessoas para falar com você. Presta atenção, querido. Deus falou. Deus vai falar com você o que está de acordo com a palavra de Deus. Por isso que eu falo para vocês, a tua arma espiritual está aqui na Bíblia, queridas. Estudem a palavra para vocês ficarem espertos, para não ficarem vulneráveis a esse espírito de Jezabel, né? Tem pessoas que se dizem profetas, mas elas estão sob influência desse espírito, manipulando, né? Então, olha só, ela desune os irmãos em Cristo. Então, toda a profecia que vem para desunir, para rachar a igreja, veio diretamente de Jezabel. Isso já aconteceu comigo. Chegarem profetas para mim e falarem assim, não te reconhecem nesta igreja. Eis que te digo. Eu já vi isso. Né? Eu estava em outra igreja. Não te reconhecem. Aí primeiro mexe com o teu emocional, né? Coitadinha de você. Você é uma pessoa tão maravilhosa. Te elogiam,
Fala que você é maravilhosa, que você é a última Coca-Cola do deserto, o último pacote da bolada, o último pacote, que você é maravilhosa, que não tem outro igual. Depois de Jesus é você que está ali. Mas nesta igreja ninguém te reconhece. Ninguém reconhece o seu talento, né? Você precisa sair para outro lugar, né? Às vezes tem gente que só falta falar, venha para a minha igreja, né? E aí você fica ali, né? Porque mexe com o teu emocional. O espírito de Jezabel vai mexer com o teu emocional. Tem profeta que ainda tem... Hoje em dia a gente vê de tudo na internet, gente, cobrando para lançar profecia. Eu vou ter uma profecia da parte de Deus para você. Me faz um pix que eu vou... Eu achava que isso era brincadeira, mas isso existe de verdade. Tem mesmo. Pessoas que se dizem profetas que só vão te lançar a profecia se você pagar. Tem. Misericórdia! O negócio tá feio hoje, queridas. Por isso que eu falo para vocês, estudem a palavra, leiam a palavra, busquem ao Senhor, que não tem outro caminho. E aí, eles tiram o amor e a palavra de Deus, a verdade. Faz você ficar dependendo deles. A Jezabel, ela fazia com que aqueles profetas sentassem na mesa dela, comessem da comida dela, ela sustentava eles. Ou seja, eles ficavam reféns dela. Eu estou te dando a comida, mas você está aqui comigo. Eu estou te dando uma profecia, mas, né? Manipula você. Cuidado, queridas. Não estou falando que todo profeta é assim, não. Mas o profeta é a única profecia que vem do Senhor, é aquela que te leva à verdade, que vai apontar o seu pecado. Assim, Deus vai restaurar o teu casamento, vai, mas você precisa se arrepender. Você precisa parar de querer mandar no seu marido. Você precisa parar de ser chata. Você precisa buscar mais a palavra de Deus. Aí ele vai restaurar o teu casamento. Se você se converter, isso é uma profecia que vem da parte do Senhor. Eu lembro que, até hoje, né? Uma vez Deus falou para mim, usou uma pessoa que não me conhecia e tudo, e falou para mim que eu tinha o chamado de João Batista. Eu falei, meu Deus, você é duro, hein? E toda vez que eu vou falar com alguém, que eu vou orar na casa de alguém, que eu abro a Bíblia, porque Deus fala comigo assim, eu abro a Bíblia e vem aquela palavra de correção. Eu falei, ó, Deus está falando, eu sinto muito, mas é isso aqui, ó. Deus vai fazer, mas você tem que se converter, você tem que se posicionar, né? Então, essa é a palavra de Deus. Essa se você está vivendo o contrário a isso, se não te ensina, se o profeta não te falar a verdade, por que Elias era perseguido por Jezabel? Porque ele falava a verdade. Nós vamos falar mais para frente sobre Herodias, a esposa de Herodes, né? Que traiu o irmão, que Herodes tomou ela da irmã dele, tomou ela do irmão dele, e João Batista falava que João Batista e Elias tinham o mesmo ministério, o mesmo chamado, e João Batista jogava na cara do Herodes, né? Você tomou a mulher do seu irmão, Herodias queria matar e realmente cortou a cabeça de João Batista. Espírito de Jezabel, né? Então, como é que ela procura calar os profetas? Ela atrai os profetas para si, se associa com eles e os manipula. Muitas vezes a gente fica bajulando, né, os profetas, né, põe na nossa casa e tal, porque a gente quer ouvir uma profeciazinha boa, né? Alguma palavra que vai nos edificar, né? Quem sabe Deus fala aí que vai dar um carro novo. Porque olha, queridos, quando o profeta é do Senhor, aquilo que ele fala acontece. É. E às vezes o espírito de Jezabel faz com que a gente manipule isso para acontecer na nossa vida. Ela lança calúnia e difamação contra os profetas do Senhor e contra as autoridades estabelecidas por ele. Ela quer atacar, destruir eles moralmente para tirar a autoridade deles. Se a tua boca começar a falar mal de algum pastor, de algum homem ou mulher de Deus, vigia, meu irmão, minha irmã, vigia. Deus não se agrada disso. Pode ser que esse pastor, esse profeta, esse homem ou mulher de Deus, estejam fazendo coisas erradas, estejam em pecado, mas o problema é deles com Deus. Não descubra o pecado deles. Hoje em dia, a gente vê pastor, eu não gosto, eu sempre falo, se o pastor começa a falar mal de outro pastor, para mim, eu já nem escuto mais as pregações dele. Porque tem pastores que ficam expondo o pecado dos outros, ao invés de falar do amor de Deus, de levar uma palavra profética, fica expondo o pecado dos outros. Fica falando que o outro é isso, que o outro faz aquilo. Misericórdia, eu já nem escuto mais, eu não quero mais nem saber, porque esse é um cara que já perdeu a unção dele. Está debaixo do espírito da Jezabel. Porque tem pessoas que se corromperam.
Tem pastores que eram referência na minha vida, que hoje estão falando que a Bíblia tem que ser reescrita, o sangue de Jesus tem poder. Misericórdia. Né? Tá na moda dizer agora que tem que reescrever a Bíblia, né? Que a Bíblia já está ultrapassada. Até pastores estão falando isso. Misericórdia. As igrejas estão sendo inclusivas, né? A igreja sempre foi inclusiva, queridos, porque Jesus ele veio para todos, rico, pobre, preto, branco, todas as classes sociais. Acontece que Jesus transforma as nossas vidas. Amém. O que era pecador, porque pecado acontece em tudo quanto é classe social e tudo quanto é raça. Jesus quer levar o pecador ao arrependimento. Agora, essa inclusão está querendo dizer o seguinte: coloca o pecado dentro da igreja que está tudo bem, Deus te aceita como você está, continua no seu pecado. Vem com você. Né? Você é rosa com rosa, azul com azul, para não dizer outras coisas que não me fazem cair. Continua. Você é fiel à pessoa, então continua. Eu já ouvi pastor falar isso. Se o casal, rosinha com rosinha, azulzinho, for fiel, tá tudo bem. Misericórdia. Vamos lá, minha gente. Lança calúnia. Segunda, sustenta os emissários de Satanás. Sustenta. Balaão foi comprado para profetizar contra Israel. Lembra da história de Balaão com Balaque? Eu já falei isso para vocês. Então, a Jezabel, ela tinha os profetas que comiam na sua mesa e os profetas até de Israel para se prostituírem. E, através disso, eles profetizarem contra Israel. Né? Então, cuidado com os gurus de estimação que você põe dentro da sua casa. Outra coisa, atuam, esse espírito atua com manifestações espirituais, queridas. Nem todo milagre que você vê, infelizmente, vem da parte do Senhor. Cuidado. Tem gente por aí, Jesus falou que no final dos tempos, muitos falsos profetas viriam, operando milagres, sinais e maravilhas. Mas na hora de se apresentar diante de Deus, Jesus vai falar assim: eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Pessoas que estão procurando vaidade, pessoas que estão procurando números, seguidores na internet, procurando aparecer. Cuidado com isso, queridos, cuidado. Muitas vezes a gente faz as coisas procurando o reconhecimento das pessoas. Espírito de Jezabel. Qualquer manifestação espiritual que exalta o profeta e não a Deus é diabólica. Fulano orou por mim e eu fui curada. Misericórdia. Outro dia eu vou compartilhar com vocês, um rapaz que teve uma filha que ela não tinha um aparelho digestivo na barriga da mãe. Não sei se vocês viram esse testemunho, tá rodando na internet, eu vou compartilhar com vocês. Ele orou, ele e a mulher pediram para Deus, a menina estava para nascer, o médico falou para ele: olha, isso aqui, parabéns, vocês foram escolhidos para cuidar de uma criança especial. Mas tudo bem, quando ela nascer, a gente vai operar, vamos fazer um transplante. Ela não tinha anos, então ela não tinha como, né? Então tinha que fazer um transplante e tal. E os pais desesperados, puxa vida, Senhor, e orando. E aí, enfim, Deus acorda ele no dia do parto e fala: hoje você vai ver o teu milagre. A menina acordou com um problema. Eu vi também. Ou seja, Deus não usou profeta, Deus não usou microfones e grupos de louvor, né? Hoje em dia tá assim o negócio, né? As pessoas acham que mexendo com emoção o milagre vai acontecer. E não, e Deus fez um milagre simples ali no meio do hospital e os médicos se converteram. É lindo, depois me cobra que eu vou mandar para vocês. Ele foi lá, a menina, no dia do nascimento não aconteceu nada, aí foram dar papinha para a menina, e a médica falou: olha, ela vai comer, ela vai vomitar, ela vai comer, vai vomitar, porque ela não tem por onde, né, liberar a comida, dá uma mamar, depois ela vomita, não sei o quê. Aí quando ela foi no médico, ele foi fazer um exame nela, quando ele virou ela de costas, ela fez cocô. Uhum. E aí eles começaram, né, aquela coisa, né, glorificar o nome do Senhor e tudo. E o médico pegou e falou assim: eu nunca acreditei em religião, nunca tive religião, nada, mas eu quero esse Deus. E aí as pessoas começaram a chegar e se converter ali no hospital. Ou seja, Deus não usou o profeta XYZ, Deus fez um milagre ali, operou ali, porque a glória não pode ser nossa, a glória é do Senhor. Amém. Amém, queridas? Amém. Então, qualquer manifestação que exalta o profeta e não a Deus, não vem de Deus, é espírito de Jezabel atuando na igreja.
Qualquer manifestação que divide a igreja do Senhor Jesus, é o que eu já falei aqui para vocês, que vem para dividir, para tirar você do lugar onde você está dando fruto, não é de Deus, é diabólica. Manifestação espiritual que prega a rebeldia e desonra a autoridade é diabólica. Pessoas que fazem motim, não está contente em sair da igreja, mas quer levar um bando de gente junto. Ah, vem para cá que aqui é melhor. Isso é espírito de Jezabel atuando. É a mesma coisa quando você faz uma aliança com uma igreja, com a tua igreja, quando você serve, né? Você está fazendo uma aliança, é a mesma coisa de casamento, é a mesma coisa de eu chegar na tua casa e falar, Mariana, larga o Edivaldo, porque eu tenho um marido melhor para você. O Senhor, Ele está procurando os fiéis da terra. Amém, queridos? Mensagem que vem para dividir, destruir, isso não vem de Deus. Fica esperto, fica ligado. Amém, queridos? Toda mensagem que vem para restaurar, edificar e mudar a sua vida. Amém? Já falei aqui que as pessoas que são dependentes desse espírito de feitiçaria, e o espírito de feitiçaria é o próprio espírito de Jezabel. Tomem cuidado, prestem atenção, se você não está debaixo desse espírito. Vamos crescer, vamos aprender a orar e buscar o Senhor e não ficar dependendo de profecia dos outros. Amém? Estou terminando aqui, queridas. Eu preciso falar isso para vocês, porque é um espírito que tem atuado, né? Então, outra coisa, ela conhece a lei e a palavra de Deus. Esse espírito também, você pode conhecer, mas ele acaba deturpando esse espírito ao favor dela, né, da Jezabel. Então ela fala aqui em 1 Reis 21 sobre Nabote, né? Ela diz, apregoai o jejum, ponde Nabote diante do povo, e ponde defronte dele 2 dos filhos de Belial, que testemunham contra ele, dizendo, blasfemaste contra Deus e contra o rei, traz-o para fora. Ou seja, ela vai na lei do povo de Israel e manda fazer com aqueles inocentes o que ela queria que fizesse, só para agradar o maridinho de banana dela. Esse espírito atua no seu ponto vulnerável, estudando em que área ele pode te atingir e te abater. Sabe aquela coisa? Eu vejo a igreja hoje morrendo, eu vejo a igreja hoje desfalecendo, as pessoas cansadas, não querem mais para o culto, não querem mais buscar a Deus, não querem mais servir. Então, esse demônio vai colocando preguiça em você, cansaço. Tem pessoas que estão na igreja há muitos anos e aí começam a ficar desmotivado. Ai, nada acontece aqui. Ai, Deus não está fazendo nada. Ai, aqueles não me valorizam, aqueles não me honram. Então, o teu problema começa a ficar maior que o teu Deus. Cuidado com isso, queridas. Cuidado com esse espírito. É a mesma coisa que acontece no casamento. Ai, meu casamento anda tão xoxo. Lembra de Davi, né? Quando pegou Batseba, né? Tava lá, de bobeira, andando, curtindo o dia, sem fazer nada da vida, e acabou caindo em adultério. Quando a gente está sem fazer nada, a gente dá chance para esse espírito entrar na nossa vida e nos influenciar. Não é um espírito que toma conta de você e que sai fazendo as coisas para você. Não, você dá brecha para esse demônio. Quando você faz com que o problema que você está vivendo fique maior que o seu Deus. Você pensa que o espírito de Jezabel não ataca pastores também? Para saírem da sua condição de pastor? Ele fica colocando, ele pega uma situação fraca, coloca alguém no teu caminho para ficar te cutucando, e você começa a se enfraquecer. Você começa a sentir que você não é nada, você quer desistir, você acaba saindo da igreja. E quando você sai da igreja, o que acontece? Você fica fraco e vulnerável, porque você saiu fora da comunhão do corpo. A comunhão do corpo é aquela brasa que pega fogo. E se você tira a brasa do braseiro, você vai apagar. Então preste atenção, você que está saindo fora da igreja, que não está querendo mais ir para a igreja, que está se sentindo acuado por esse espírito de Jezabel, se os teus problemas estão ficando maiores, o teu abatimento, a tua tristeza, a tua frustração, às vezes você se sente sozinha. Ah, não tem com quem abrir, ninguém mais liga para mim. Porque a Jezabel faz isso também. Ela faz com que as pessoas não liguem para você, que as pessoas não deem bola para você, e tem muita gente, mas muita gente assim desmotivada. Dormindo. O celular veio para fazer você dormir durante o culto.
Eu acho interessante, né? A gente que fica ali em cima no culto, ó, quando apaga as luzes, você só vê luzinha na cara das pessoas. Ninguém tá nem aí com a luz, tá todo mundo olhando pro celular. É só, você quer ver se o povo tá prestando atenção na pregação, é só apagar a luz. Você vai ver um monte de carinha iluminada. É verdade. É engraçado, mas é triste. É uma maneira que o diabo arrumou de te prender, de te fazer dormir e de tomar conta da tua vida. Então não se isole, porque quando você se isola, agora vamos para o fim dessa mensagem, quando você se isola, você está deixando ela te dominar completamente, porque aí ela vai te matar, ela vai te destruir, ela vai calar a sua boca, para que outras pessoas não ouçam a palavra profética que sai da tua boca. Quando você está na igreja, quando você está na comunhão, Deus está ali te usando, você está sendo bênção para outros, você está aquecendo outras vidas, você está levando a mensagem do evangelho, você está sendo luz, você está brilhando, mas quando você está sozinha, você se apaga. Tudo que o diabo quer fazer é que você se apague. Eu já mostrei aqui um vídeo das pessoas, tem uma manada de boi, né? E todos estão juntinhos, bonitinhos ali, de repente chega o leão começa a rugir, começa a rondar o rebanho começa a ficar apavorado e sai correndo. E sempre tem o mais fraquinho, onde é que ele vai atacar? No mais fraco, aquele que se isola do corpo, aquele que sai do corpo, é presa fácil. É só você olhar no Google, leões atacando o rebanho, pronto. Você vai ver que ele vai em cima daquele que está fraco, está desanimado, que não tem força para correr, para estar junto, porque o leão não consegue atacar aqueles que estão juntos. Eles estão ali fortes, orando em comunhão. Por isso que é importante que você está na igreja, você está debaixo de uma cobertura, você tem pastores que cuidem de você, você está ligado ali no rebanho, porque se você sai, você é presa fácil para o diabo. O rebanho está ali no aprisco bonitinho, sai uma ovelhinha, vai dar uma voltinha sozinha, o lobo está lá fora esperando para te atacar. Cuidado, amém? Amém. Não deixa o diabo dizer para você que o teu erro é maior que o teu Deus. Não deixa o diabo vir com culpa para você, dizendo que você não presta, que você não tem jeito, que aí a depressão, o abatimento, a tristeza, a angústia vai tomando conta, né? Elias, né, terminando aqui, qual foi o final de Elias, né? Em 2 Reis, capítulo 9, não, desculpa, 2 Reis, eu acho que é 1 Reis 21, deixa eu ver aqui. Quando Jezabel, né? Quando Acabe contou para Jezabel que Elias tinha matado os profetas, ela ameaçou que ia matar. Me ajuda aí a achar. Foi, a gente acabou de ler, não foi? Não, era 18, 17, 18. Sim, foi aqui mesmo. Não, que ele sai dali. Pela segunda vez, né? E ele vai se esconder, né? Ele vai pra caverna. Na caverna, exatamente. Bom, acho que está no 21. Então, Elias, Deus fala para Elias que ele ia acabar com Jezabel. Não. Tá aqui. Tem que eu vou achar para vocês. Só um minutinho, meninas. É isso mesmo, é que era 19. É o 19, né? É o 19, desculpa, queridas, está aqui. Então, Elias, a Jezabel fala que vai matar Elias. Né? O que acontece com aquele homem intrépido, aquele homem ousado, que zomba dos profetas de Baal, que faz um desafio com aqueles profetas, que apontava o pecado, que falava na cara dos reis que eles estavam em pecado? O que aconteceu com aquele homem? Ele fica com medo da Jezabel. Porque Jezabel fala, eu vou fazer com você o que você fez com os meus profetas. Então aqui no capítulo 19 diz assim, Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como matar a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou o mensageiro Elias a dizer, assim me façam os deuses e a tanto outros, se até amanhã essas horas eu não fazer a tua vida como a de um deles. Elias teve medo e correu para salvar sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço.
Ele mesmo, porém, foi ao deserto a caminho de um dia. Chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Chega uma hora na nossa vida que a gente não aguenta mais lutar, não é verdade? A gente fica cansado de lutar e as coisas não acontecerem. E ele começa a falar com Deus. E deitando-se, dormiu debaixo do zimbro. De súbito, um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou e viu que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor voltou segunda vez, tocou e disse: levanta-te e come, pois muito longo te será o caminho. Levantou-se, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e lhe veio a palavra do Senhor dizendo: que faz aqui, Elias? Aí ele começa uma conversa com Deus, e aí Deus fala para ele o seguinte: se levanta, sai dessa caverna, que eu tenho uma tarefa para você. Vai ungir o rei, o novo rei de Israel, e vai ungir um outro profeta no seu lugar, Eliseu. Ou seja, teu ministério aqui acabou. Jezabel quer calar os profetas. Jezabel, o intuito dela é enfraquecer. O grande Elias, o grande homem de Deus, até ele teve medo desse espírito maligno. Por que essa Jezabel entrou no meio do povo de Deus? Por causa da tolerância de Acabe. Por causa do pecado de Acabe. Pior que a Jezabel é o Acabe que tolera a Jezabel. A palavra de Deus está escrito o seguinte: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que a gente resiste a esse espírito? Não é fugindo e se colocando debaixo de um zimbro ou dentro de uma caverna com medo de ser achado pela Jezabel. Deus alimentou, porque Deus amava Elias. Tanto é que Elias, ele não passou pela morte, ele foi arrebatado pelo Senhor. Ele saiu dessa para uma bem melhor. Mas o ministério dele, a honra que ele teria de destruir essa mulher, foi embora com ele. Queridas, o espírito de Jezabel, o objetivo dele é calar a voz profética na sua boca. Calar essa voz profética. E ele vai fazer de tudo para conseguir. Pode ser que ele até use a tua vida, que ele atue na tua vida para você fazer calar a voz profética na vida de alguém. Como é que você faz isso? Se deixando levar. Cuidado com os teus sentimentos, com as tuas emoções. Hein? Amém? As tuas emoções, elas vão te levar para a morte. Presta atenção no que eu estou falando, querido. As tuas emoções podem te matar. Quando você está emocionalmente abalado, é a melhor hora para o demônio agir. Por isso que até hoje a psicologia fala, né? Quando você está nervoso, não tome decisões. Quando você está muito alegre ou muito triste, porque você vai fazer besteira. Quando você está muito alegre, você sai gastando, né? E quando você está muito triste, você desiste de tudo. Não é verdade? Presta atenção. Cuidado com as suas emoções, que elas podem te levar pro buraco. Não é porque teu marido te ofendeu hoje que você vai desistir ele da primeira vez. Ore por ele. Não é porque o teu pastor não ligou para você, não tomou conta de você em alguma situação, que você vai abandonar e vai embora. Espírito de Jezabel é um espírito que atua na ingratidão. A ingratidão também é algo terrível, né? Então, olha só, queridas. Ela ataca as suas vontades, os seus desejos, para que você fira o único que te ama de verdade, que é Jesus Cristo. Quando você fere um pastor, quando você fere o teu marido, quando você fere um irmão em Cristo, você está ferindo o próprio Deus. Porque igreja é o corpo de Cristo. Já parou para pensar nisso? Que a igreja é o corpo de Cristo? 1 Coríntios, capítulo 10, 12. Que a igreja é o corpo do Senhor Jesus. Então, quando você briga com o irmão, quando você fere, quando você fala mal, mesma coisa que a tua mão fica dando um tapa na tua cara toda hora. É isso aí. Você está ferindo o corpo. Preste atenção. Então, eu tinha tanta coisa para falar, né, sobre a Jezabel, mas vamos lá. Como é que a gente vence esse espírito? Não é pela sua força, não é através de jejum e de oração,
Pastora, como assim? Não. Você pode orar, jejuar, você pode se bater, se martirizar, que nada vai acontecer. Tem muita gente que ora, que jejua e continua debaixo do espírito da Jezabel. A única coisa que vai fazer você vencer esse espírito é a tua obediência à palavra de Deus. Elias se jogou para baixo nos vínculos lá em depressão, e Deus falou para ele, come. Ele olhou a comida e voltou a dormir. O anjo acordou e ele falou, come. Porque com a força dessa comida você vai caminhar mais 40 dias. Ele foi. Depois Deus falou para ele, agora você vai ungir outro profeta em seu lugar. Ele podia ter ficado ofendido. Como, Senhor? Eu sou o único profeta aqui em Israel, o único que não se corrompeu. O Senhor vai botar outro no meu lugar? Pois ele foi e chamou Eliseu. A obediência vai fazer com que esse espírito saia da sua vida. O que é a obediência? A palavra de Deus. E do que eu estou falando aqui para vocês é muito sério. Isso não é brincadeira. Quando você obedece ao Senhor, aí a tua oração vai ser ouvida e respondida. Amém? Amém. Que todo mundo fala, espírito de Jezabel, aí vamos nos revestir com armadura, vamos fazer a campanha contra o espírito da Jezabel, 7 semanas para destronar Jezabel, é o principado, é a potestade, é o raio que quarta. Não, queridas, você pode fazer campanha, você pode morrer de fome. Pode botar armadura, você está fazendo papel de palhaço, sinto muito, mas é isso que eu estou falando. Você quer vencer o demônio? É a tua obediência ao Senhor. Como que você obedece a Deus? Obedecendo às autoridades por ele estabelecidas. Ah, mas eu tenho que obedecer mesmo quando está em pecado? Queridas, se a pessoa está em pecado, sai fora. Melhor coisa que você faz, sai fora. Deixa ela com o pecado dela. Amém? Não fique ali apontando o pecado dela para os outros, porque aí o peso vai cair sobre você. Se você tem certeza que a pessoa está em pecado. Porque às vezes a gente escuta os outros falarem que o pastor fulano está fazendo coisa errada, mas aí são palavras que estão lançando contra a vida dele. E a gente nunca sabe se isso é verdade ou não. Então prestem atenção, queridos. Prestem atenção. Por isso que eu falo, bom na palavra. Se você ouviu falar alguma coisa contra o teu pastor, vai lá nele e fala com ele. É verdade isso que estão falando de você? Eu faço isso. Quando eu ouço qualquer coisa dos meus pastores, dos meus apóstolos, eu vou e confronto. Para saber se é verdade. E glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus me colocou numa igreja saudável, boa e firme. Então, queridos, muito cuidado, muito cuidado. Muitas pessoas querem fazer com que você saia dessa comunhão para você perder a bênção do Senhor sobre a tua vida. Então, se você quer vencer esse principado, vencer esse demônio chamado Jezabel na tua casa, no teu casamento, às vezes você sabe que está debaixo dessa influência e está atacando o seu marido, ou seus filhos não estão te obedecendo, porque isso é consequência do espírito da Jezabel na tua casa também, teus filhos se rebelando contra você. Não adianta você orar. Obedeça a palavra do Senhor. Seja uma boa esposa. Seja uma boa mãe. Seja uma boa ovelha na tua igreja. Seja uma boa serva do Senhor. Obedeça a palavra do Senhor. Ali, resistir ao diabo. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. A obediência ela vai contra o teu querer, a tua vontade. Mas Deus vai se agradar. Você obedece a Deus apesar de você não entende, mas você tem fé. Amém, queridos? Você não consegue destruir os obedientes. A Jezabel não consegue destruir os obedientes, mas a Jezabel ela consegue destruir os desobedientes. Por que ela acabou com Acabe? Porque Acabe já estava se corrompendo. Entendeu? Ela só destruiu com Acabe. Qual foi o fim deles, queridos? Os dois foram mortos brutalmente e foram comidos pelos cachorros, pelos cães. Não sobrou nada deles. Está lá em 2 Reis. Foram mortos pelos cães. Aliás, mortos, 2 Reis, capítulo 9.
Versículo 10. Sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: a paz, Jeú, ele diz: a paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel, suas feitiçarias são tantas. Aí você continua lendo, né? Que ela vai, ela se pinta, vai lá afrontar Jeú, que era o rei, novo rei de Israel. E quando ela chega na janela, empurram ela cai no chão, lá do alto do palácio, ela cai da muralha, ela cai no chão. E aí os cães bem comem, diz que não sobrou nada da Jezabel, nada. Então, queridos, o fim de Jesus fala a mesma coisa. Eu vou destruir a Jezabel e os filhos dela. Esse espírito. Quando você está debaixo dessa influência, não é só você que é destruído, mas é a tua descendência. Presta atenção, porque isso é espiritual, queridas. Eu já estou terminando aqui. Não é só você que o diabo quer destruir. Ele destrói os teus filhos. Nós vamos falar na semana que vem sobre a filha de Jezabel, que foi pior do que a mãe. A Thalia. Foi bem pior do que a mãe dela. Leia. Tem uma minissérie na Record chamada Jezabel. Assiste lá, é pequena, não é grande não. Tá lá no Play Plus, né? Para quem assina. Você pode assistir, você vai entender melhor como essa mulher atuava. E quando você conhece a palavra de Deus, você vê direitinho a atuação desse demônio. Você consegue trazer isso para você. E ver, eu não quero viver isso. Eu não quero trazer isso para minha vida. Não quero ser como Jezabel. Porque quando você é como Jezabel, a desgraça vem sobre a tua vida e sobre a tua descendência, sobre os teus filhos. Você atrai isso para você. Né? E se você está debaixo dessa influência, assuma o seu lugar. Assuma o seu lugar em Cristo, de autoridade que Jesus Cristo te deu. Jesus te deu autoridade sobre demônios, principados e potestades. Não aceite esse demônio comandando a sua vida. Se você que gosta aí de brigar com demônio, de expulsar demônio para cá, expulsar demônio para lá, se você não obedecer a Deus, os demônios não vão sair. Amém, queridas? Então, cuidado com esse espírito que atua na vida, né? Daqueles que dão brecha para Jezabel entrar. Não seja você esse que vai dar brecha. Amém? Vamos